internauta, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, Edinho, mais um episódio especialíssimo. Hoje vamos abordar a área da saúde, a oftalmologia, uma área muito interessante também, que a galera com certeza foca aí. E perguntas, enfim, o pessoal que sempre sugere os convidados, que sempre está antenado conosco. Hoje, mais uma vez, aí um convidado indicado pela galera. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, agradecendo já a audiência, os comentários, as dicas. Esse programa é para você. Lembrar nossos patrocinadores, né? Quem paga a conta aí para a gente estar aqui. Etiquetas Dalla, ribbons, rótulos, etiquetas em geral. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdalla. Melhores Imóveis, né? Busca comprar, alugar, vender. Melhores Imóveis BNU. Sigam eles no Instagram, o Diego e o Jason. E também está conosco esse mês, a partir desse mês, a Óptica Conforto Visual. Aqui o nosso foco é você. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Então, contribua aí, participe, faça desse podcast o seu podcast, né, Sheila? E o foco da oftalmologia, tá aí a clínica, inclusive, verdade, né? Comprar é um seu tema óculos novo, para poder ter aí, né? Um tema que a gente não tinha abordado ainda, né? A gente abordou com o Alan como é se ter uma clínica, né? uma ótica, Isso. e hoje a gente vai abordar como é que se tem uma clínica. Então, fique ligado no episódio de hoje. É isso aí. E para você acompanhar os nossos episódios e saber sempre da nossa agenda, nos siga no Instagram e no Facebook com o canal No Topo Podcast. E você assiste as nossas entrevistas em vídeo no YouTube ou pode escutar em qualquer plataforma de áudio. Então, Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Cara, é com muita satisfação, muito orgulho mesmo, quero agradecer imensamente a presença. Está aqui conosco, um médico, oftalmologista, Maurício Cassol Munareto. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado. Eu agradeço o convite aí, fiquei bem lisonjeado aí, agradeço. E é um prazer poder estar participando aqui. Espero poder agregar para as pessoas aí também, para os nossos assinantes aí, as pessoas que nos seguem no Insta, nos nossos canais, nas nossas redes sociais aí, também estão conseguindo ver ao vivo aí no Instagram. Isso é fantástico. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir. Com certeza, Maurício, que tem a clínica de oftalmologia Munareto, na cidade de Pomerode. Cara, por que Pomerode? Vamos começar pela instalação da tua clínica. O que fez você parar em Pomerode? Então, na verdade, isso já é o final da história, né? É a conclusão, é a cereja do bolo aí da minha formação profissional, né? Eu escolhi Pomerode porque depois que eu acabei toda a minha formação técnica, né, médica técnica, fiz medicina, depois acabei fazendo a oftalmologia como especialidade médica, eu fiz em Blumenau. Então Pomerode, para quem vê de longe, né, às vezes não conhece a região, é uma cidade vizinha a Blumenau. E como eu venho de uma cidade pequena, eu sempre quis voltar a uma cidade pequena que me desse uma qualidade de vida e que pudesse também me dar o prazer de criar um filho numa cidade pequena. Eu, avaliando as situações, assim, né, os fatores, eu sempre julguei que é melhor criar um filho numa cidade pequena e depois, quando ele for maior, ele buscar oportunidade de estudo, etc., que aí vai ter que ir para a cidade maior, não tem como ser em cidade pequena. Então, um dos grandes fatores de decisão de Pomerode foi por esse motivo, para conseguir constituir a minha família realmente, me instalar em Pomerode. Eu gosto daquela coisa de você ir na padaria, cumprimentar lá o dono, o funcionário da padaria, chamar pelo nome, né? Você ir no mercado, a pessoa te conhecer, você conhecer a pessoa. Eu gosto desse entrosamento pessoal, assim, essa familiaridade. Exatamente. Que na cidade grande não é que seja uma desvantagem, mas é uma característica diferente, é mais impessoal. Né? Perfeito. Então esse é um dos grandes motivos. Hoje eu moro em Pomerode já faz 4 anos e meio, mais ou menos, junto com a minha esposa. Aí a gente se instalou lá. Minha esposa trabalha em Pomerode também, desde antes de eu abrir a clínica já. E coincidentemente a gente se conheceu sem estar em Pomerode, né? Ela já trabalhava lá, eu fui abrir a clínica lá e a gente acabou agregando aí o útil ao agradável e foi morar em Pomerode e hoje muito bem lá. É o destino. É o destino, é o destino. Para quem acredita nele, é o destino, claro. Uma curiosidade que eu queria passar só para ele, Edinho. Você é de Campo Herê. Eu sou de Campo Herê, uma cidade do oeste de Santa Catarina. Nós temos um irmão que é mágico e ele já fez mágica na tua cidade. Isso já faz 20 anos, para você ter uma ideia. Foi feita uma turnê no oeste e aí foi feito lá Concórdia, Chapecó, Maravilha, Campo Herê. Lembro até hoje disso aí. Então guardei para falar no episódio, porque quando falaram da tua cidade, já associei, isso fica na memória da gente. Foi a primeira turnê que ele fez na ocasião. Meu tio era o empresário dele.
era a pessoa que orquestrava exatamente essa questão. Ele esteve conosco recentemente no episódio, contou toda essa história. Legal. Mas entre essas cidades, essa primeira turnê, a tua cidade estava inclusa. Campo Herê, tenho muito carinho, né? Minha cidade de natal, meus conterrâneos de lá, muito carinho de Campo Herê. Gosto de visitar, tenho amigos desde de pequenos lá, vários deles ainda moram lá, alguns não moram, mas hoje em dia, graças aos adventos tecnológicos, aí a gente mantém contato diário, né, com os grupos de WhatsApp, sempre um tirando sarro do outro. Um ponto muito contrastante que eu vejo de Campo Herê é que o povo do Oeste ele é muito acolhedor, ele é muito aberto. E, novamente, é uma característica, né, de cada povo, né? Lá, o povo, mesmo quem não é de lá, quem não tem familiaridade com as pessoas de lá, se tu conversa uma vez, duas com a pessoa, ela já está te convidando para comer um churrasco, para tomar um chimarrão na casa dela, né? É uma característica do povo do Oeste. O povo do Oeste é extremamente acolhedor. Então, quem não conhece o Oeste, a maioria das pessoas acaba não tendo muito porquê ir para o Oeste. Não é uma área realmente muito turística, né? Mas eu diria que o ponto forte do Oeste catarinense é o povo que habita nele. Além de suas terras e, claro, né, suas riquezas naturais, mas o povo, eu diria que é a grande riqueza do Oeste catarinense. Nós tivemos aqui alguns convidados que vieram do Oeste. Até recentemente teve o presidente da AMP, que é da cidade de Itapiranga, né? Isso. Itapiranga. Já E foi muito bem no baile do extremo shopping oeste, lá. né? Tem associação aqui, inclusive, os itapiranguenses, forte. Muito baile do shopping em Itapiranga. Tivemos a Cláudia, que também é lá do Oeste. E por que veio do Oeste para cá? O que motivou na época para estudar? Qual que foi a história? Olha, na verdade, a minha história ela é mais longa do que uma simples vinda para a região do Vale Europeu, né? Então, assim, começando a desenrolar esse novelo aí, eu saí de casa com 16 anos para estudar, né? Minha trajetória sempre foi para estudo, voltada à área do estudo, né? Então, tanto eu quanto meu irmão. Eu tenho um irmão apenas, um irmão que ele é 1 ano e meio mais velho do que eu. E a gente saiu junto e galgou e traçou essa trajetória praticamente inteira juntos. Vou só fazer uma pausa ali, por gentileza, mas assim, imagina sair de casa, tu com 16 anos, tu menor de idade, e deixar os teus pais para trás, né? Saísse do conforto da tua casa, é isso? Eles não foram junto? Não. Eu diria que eles nos impulsionaram para frente. Não diria que eu deixei eles para trás. Foi o contrário, né? Eles que nos impulsionaram para frente, né? A gente saiu, meu irmão também era menor, né? A gente foi para uma cidade vizinha, então, né? Que era Francisco Beltrão, para estudar. Né? Aí Paraná já, né? Paraná. Campo Herê é divisa, né? Divisa, né? Campo Herê é divisa. A casa dos meus pais ali, ela é a 200 metros aproximadamente da divisa com o Paraná. Então, o povo do Oeste catarinense é praticamente gaúcho, que subiu na sua grande maioria, né? Por isso o chimarrão é característica, né? A imigração italoteuto sul-rio-grandense, né? Ali, por volta de 1940, o povo do Rio Grande do Sul acabou subindo ali em busca de terras e enfim, exploração da região. E, enfim, e aí a gente, como Campo Herê é uma cidade menor, tinha colégios, mas os colégios eram públicos, não tinha colégios mais voltados, assim, com uma gama um pouco mais endossada, vamos dizer assim, para estudos de maior porte, né? Fiz do primeiro ao quarto ano, do prézinho ao quarto ano em colégios municipais em Campo Herê, tive ótimos professores, excelentes, tão bons quanto os professores de colégio particular, enfim. E aí acabou que depois a gente ia e voltava todo dia para Francisco Beltrão, né, de lotação. E aí, quando eu cheguei no segundo grau ali, no segundo ano, se eu não me engano, no terceiro ano do segundo grau, então que seria o terceirão, a gente acabou indo morar em Francisco Beltrão pela questão da facilidade, né? Eu tinha 16, meu irmão tinha 17, e aí começou a desenrolar a história, né? A gente ficou ali um tempo, depois, quando eu acabei o terceirão, a gente foi para Curitiba, moramos em Curitiba. Eu morei por 6 meses no pré-vestibular, passei no vestibular, e aí que foi, eu diria, minha primeira trajetória, minha primeira cruzada aí de território, né? Eu saí do Oeste, então, porque Francisco Beltrão, Curitiba ainda era... Beleza, já não era no Oeste, mas foi um período mais curto. Aí eu migrei para Tubarão, Santa Catarina. Aí sim eu fiz um percurso longo. Mas a tua primeira faculdade foi em Curitiba? Não, fiz cursinho em Curitiba. Cursinho. Fiz o colegial no Francisco Beltrão, no Paraná. Aí eu fiz o cursinho em Curitiba, lá no início de 2016. 6 meses de cursinho, passei para medicina. E aí sim... 2006, né? 2006. Medicina daí em Tubarão, não em Sul. Daí eu fiz em Tubarão. Daí sim que eu diria que houve uma separação, então, familiar, né? No sentido que realmente se perdeu aquele vínculo. Porque, assim, Francisco Beltrão, a gente voltava todo final de semana, era 40, 50 quilômetros.
tinha pelo menos aquela proximidade sentimental, vamos dizer assim, né? Tu sabia que estava ali qualquer coisa que precisasse. Curitiba foi um período curto, então nem deu para sentir. Também era muito intensa a questão do estudo, né? Então você ficava tão focado nessa questão do estudo que acabava não tendo tanto... e sabia que era uma coisa mais temporal, eu diria, né? Não ia demorar tanto para passar. Momentâneo, né? E aí a faculdade não, né? A faculdade já são 6 anos e a distância era praticamente 700 quilômetros. Né? Fui sem carro próprio, né? Ia de ônibus, dependia de lotação, de pública, enfim. E nesses translados também entre Tubarão e Campo-Herê fazia de ônibus também. 17 horas de viagem, quando tudo dava certo, né? E aí sim, eu diria que foi minha primeira grande viagem, assim, né? A habitar terras desconhecidas, vamos dizer assim, né? E aí eu fiz minha formação em medicina, que foi de 2006 a 2012. Na Unisul. Na Unisul de Tubarão, uma faculdade muito boa, ótimos professores, colegas também, que a gente mantém contato até hoje. Novamente, um nicho cultural totalmente distinto dos locais que eu morei, né? Isso também é uma grande riqueza de Santa Catarina, no meu ponto de vista. Muita sorte eu tive, eu digo que eu tenho muita sorte. Eu conheço o nosso estado em todas as suas macro-regiões, né? Porque tu começa lá no oeste e agora já está falando do sul, do sul outro lado do negócio. E são características bem diferentes, né? Totalmente diferentes. São povos distintos, né? Com suas riquezas próprias, assim. Eu conheço o oeste, porque eu sou do oeste, nascido do oeste, né? Sou filho do oeste. Conheço o sul, né? Posso dizer que eu conheço de cadeira, porque eu morei lá por 6 anos. Conheço a parte do Vale Europeu, que eu estou atualmente e pretendo continuar o resto da minha vida aqui, Legal. Se Deus me permitir, né? Conheço o norte de Santa Catarina, porque eu tenho parentes lá, então frequento aquela região. E está próximo, né? E a gente é próximo, né? Então aquela região do norte eu conheço bem também. E a região que eu menos conheço é a região do meio do estado ali, né? Planalto Serrano, Planalto, ali, né? Que eu acabava passando, mas não vivia ali. Mas conheço como é que Mas eu acho que é muito também. perto do oeste daí. Ele tem características muito... Tem características gaúchas, eu diria, né? Porque o povo do Rio Grande do Sul, enfim, veio para lá, República Juliana, enfim, todo esse meandro aí, né? Mas e aí, tá, Unisul, Tubarão, ainda não chegamos no Vale. Ainda não chegamos no Vale. Continuando, então, lá. E lá é privado, né? Unisul privada. Privada. Eu fui bolsista, né? Pois é. Fui bolsista. Acabei a faculdade, voltei para o oeste. Né? Voltei para o oeste. Não quis ficar em Tubarão. Não. Porque isso é uma coincidência, assim, Maurício. Aqui os nossos convidados, vários vieram de fora para estudar na FURB. Sim. E ficaram aqui. Acabam ficando, Isso. Então, geralmente é essa. Você vai para lá por estudar e acaba criando raiz. Você, nesse caso, não criou essa raiz de ficar em Tubarão. Não. Eu sempre quis voltar para o oeste. Né? E era você e teu irmão lá, né? O meu irmão passou um ano depois. Um ano depois? Mas ficaram, então, juntos Moramos período, juntos, né? na faculdade, né? Eu acabei a faculdade morando com meu irmão, né? E até boa parte da formação dividindo quarto com meu irmão, inclusive, né? A gente dividia quarto. Acho que, como a maioria dos estudantes, era bem apertada a questão financeira, né? Então eu voltei para o oeste, trabalhei 1 ano e meio no oeste e aí vim para o litoral de Santa Catarina, né? Eu morei por 6 ou 7 meses em Balneário Camboriú e aí agora a maioria das pessoas acaba não sabendo, mas existiam alguns programas do governo que tinham alguns benefícios ou quase obrigação de você prestar para conseguir entrar em cursos de especialização, né, mais concorridos, que te dava uma bonificação em cima da tua prova. E aí quem buscava esses cursos mais concorridos de especialização, né, médica, dermatologia, oftalmologia, otorrino, enfim, cirurgia, cursos que têm uma carga um pouco maior de concorrência, acabavam, na sua unanimidade, praticamente os concorrentes, né, os meus concorrentes no caso, faziam isso. Então, na verdade, não era uma vantagem você fazer isso, esses programas. E eu já vou dizer o porquê que eu estou falando isso. Era quase que uma necessidade. Então, que é parecido com aquele Mais Médicos. Algo semelhante, tá? Então, eu me inscrevi nesse programa. E nessa época eu morava em Balneário. E fui deslocado obrigatoriamente. Não foi compulsivo, não foi uma coisa que eu quis, mas fui para lá. Eu morei em Santo Antônio do Sudoeste, no oeste do Paraná. Aí eu morei por 1 ano lá, morei num hotel lá. Como chama?
Santo Antônio do Sudoeste. Santo Antônio do Sudoeste? Do Sudoeste, morei Caraca, lá. Uhum. Essa eu nunca tinha ouvido falar. É perto Santo de quê, Antônio. assim? Quem que é reconhecido lá? Perto da Argentina, né? Divisa com a Argentina, né? Ela fica... Bem próximo a Santa Catarina também, então. Tá ali nessa tripartite. De Campoerê, não quero mentir no cálculo aqui, mas eu acredito que dá uns 80 quilômetros de Campoerê. Ah, é perto da cidade natal. Relativamente perto, né? Para quem já morou 700 quilômetros. Exato, relativamente perto do Paraguai, na região ali um pouco abaixo de Cascavel, né? Então morei um ano lá, aí fiz a prova, aí chegando no Vale, então fiz as provas de residência, né? A prova de residência é um concurso público, né? Destinado a médicos, enfim. Você é como se fosse um vestibular para médicos, né? O exame da OAB. Não sei, não vou dizer que porque a OAB você concorre com você mesmo. Tá. Né? Lá tem vagas, no caso. Lá tem vagas. Por exemplo, no concurso que eu prestei para oftalmologia, que eu fiz aqui em Blumenau, existe uma vaga. Entendi. E o número de concorrentes na época era 154 médicos por vaga. Né? Então você não concorre com você mesmo, você concorre com outros médicos. E o porquê da necessidade ali de se inscrever naquele programa que bonificava, né? Ele te dá, mais de uma etapa, é a prova escrita, depois alguns locais acabam adotando a prova prática, depois tem a entrevista. Então ele te bonificava esse programa que já se extinguiu, o que eu acho benéfico não existir esse programa, por ele quase te fazer compulsoriamente se deslocar de locais e não te dar o livre-arbítrio, eu diria, né, que eu sou extremamente contra imposições, né, na sua grande maioria das vezes. Ele já não existe mais, mas na época ele bonificava. Então, praticamente os concorrentes que ficavam de peso, eles tinham esse programa. Então, se você não tivesse, 10% é uma carga que você não tem como concorrer quando você está falando de duas vagas aí, né? Então eu acabei passando em algumas provas de residência, que é concurso público, enfim, como eu falei, e as vagas para oftalmologia, elas são habitualmente poucas, né, comparadas com outras áreas, né? Só num exemplo assim bem pontual, a oftalmologia habitualmente você tem 1, 2, 4 vagas, quando bastante nas instituições. Você pega outros cursos que é característicos, né? Cursos mais clínicos. Pediatria, uma clínica médica, aí você vai ter, às vezes, 10, 15 vagas numa mesma instituição. Porque é a característica de cada especialidade. Tá? A oftalmologia, em Santa Catarina, existem vagas, uma vaga em Blumenau e, salvo engano, algo entre 6 e 10 vagas em Florianópolis. Eu acredito que 8 vagas, tá? Não sei o número exato, porque já faz algum tempo que eu não estou mais focado nisso, né? Então são poucas vagas, né? Essa que é a verdade. E você se inscreveu para Blumenau? Eu me inscrevi, na verdade, para várias, né? É um concurso público. Entendi. Então é que nem vestibular, você acaba fazendo vários, né? Vestibular eu até fiz bem menos, né? Mas a residência eu estudei por 2 anos para passar, né? 2 anos, uma média de estudo aí entre 4, 5 horas por dia, fora o curso preparatório que era no sábado, né? Que era aproximadamente 6 horas, 7 horas todo sábado. Aí. Então, a gente acabava fazendo esse trajeto de estudos para conseguir passar. Então, você não vai fazer só uma prova tendo toda essa carga de estudo, né? É um tiro meio único, é meio arriscado. Então, eu fiz prova para Minas Gerais, eu fiz prova para São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eu fiz várias provas, né? E aí é um período bem conturbado, assim, bem carregado para quem faz concurso público realmente sabe como que é, né? Esses concursos que são mais concorridos, né? Grandes cargos, né? Então eu acabei passando em vários, né? Porque quando você está preparado para passar num concurso, você habitualmente concorre com mais ou menos os mesmos concorrentes, porque quem está fazendo faz isso. Chamados concurseiros, né? Os concurseiros. E aí você acaba, quando você consegue atingir uma média de começar a passar nos concursos, você acaba realmente conseguindo passar em vários habitualmente. Então eu passei em São Paulo, no Sul São Paulo, que agrega todos os hospitais maiores, ou pelo menos grandes hospitais de São Paulo. Passei em alguns, passei na Federal do Paraná, passei no Rio de Janeiro, e alguns outros, passei no Rio Grande do Sul, passei em Santa Catarina aqui, né? Então passei em vários.
Quando eu me inscrevi, que eu vim me inscrever aqui em Blumenau, eu já estava com o apartamento alugado em Curitiba, porque eu tinha passado na Federal de Curitiba, né? E aí, conhecendo a estrutura, eu preferi Blumenau, porque a estrutura aqui era mais estruturado, né? Como a oftalmologia é uma especialidade clínico e cirúrgica, né? Na parte cirúrgica, você tem que ter um hospital que te dê duas coisas. Primeiro, uma estrutura adequada para você conseguir fazer uma cirurgia de qualidade. E, segundo, um número cirúrgico adequado, né? Que Curitiba me dava, mas aqui me dava muito mais. Então, a minha opção foi por aqui, novamente. Uma opção bem racional. Desde que eu saí de casa lá com 16, as opções, as decisões sempre foram racionais. Nunca foram decisões de cunho sentimental. Sempre foi bem pragmático no sentido de essa vai ser a minha melhor opção profissional. Então, finalizando todo esse intercurso aí, eu escolhi o Vale por esse motivo. Tá? E aí, Blumenau, você fez no Hospital de Olhos, foi isso? Isso, você comentou, no Hospital né? de Olhos de Blumenau. Isso, Legal. Né? Mas aí dois recortes interessantes. Primeiro, quando você fala que Blumenau estava melhor que Curitiba, nesse aspecto ali. Público versus privado, habitualmente você vai ter uma defasagem do público, né? Infelizmente. Interessante isso. E a outra questão é, passou em algum momento na tua vida diante desse pragmatismo, mas Blumenau? Ou foi realmente naquele momento e aconteceu e foi, acabou? Nunca passou isso na tua cabeça, não? Nunca passou. Assim como nunca passou de Tubarão ser a cidade que eu iria fazer faculdade, né? Você foi atrás realmente onde dava certo. Acontecia na tua vida, a coisa acontecia. Tubarão, quando eu fiz a faculdade, eu nem sabia que existia Tubarão, né? Por ignorância minha, obviamente, né? Eu diria uma criança de 16 anos, 17 anos, né? Então, nem sabia que existia cidade, né? Tu já foi para lá com a bolsa já acertada, não? Não, eu passei, depois você galga a bolsa, né? Do artigo 170, né? Artigo 170? Artigo 170. A minha dissertação de mestrado foi sobre o artigo 170 e modificou a própria lei no Estado. Então, é isso aí. Com quem sabe o que acontece na 170, muito. O artigo 170 é fundamental e teve muitos problemas no curso da sua história. E ali a gente conseguiu modificá-la para exatamente melhorar e ampliar o número de contemplados. Eu acho que, na verdade, eu não acho, isso eu tenho certeza, né, que deve-se existir incentivos ao estudo. Eu sou um leitor assíduo, quem me conhece de perto sabe, é uma paixão que eu tenho, e simplesmente pelo fato que toda a minha trajetória foi esculpida e mudada pelo poder do estudo, né? Então, quando você falou lá atrás que eu deixei meus pais para trás, não é bem assim, porque, na verdade, com a maneira de eles verem o mundo, e isso eu devo muito aos meus pais e principalmente à minha mãe, a questão do estudo é uma coisa extremamente fundamental. Quem não é herdeiro, e até quem é importante ter conhecimento técnico das coisas, né? Porque senão não se dura a herança, Exatamente. Né? Você vai degradando ela só. E várias indústrias da nossa região provando isso. Exatamente, claro, né? Na verdade, a riqueza do Brasil dificilmente passa uma geração, né? Passa uma, na segunda já normalmente vai embora por N motivos, que também não é nosso Uma objetivo cria, hoje. uma aproveita e uma não tem nada para tocar. Então, na verdade, a questão do estudo eu vejo com extremamente necessidade você criar oportunidades para pessoas que não têm condições financeiras, muitas vezes, conseguir, desde, claro, tem esse mérito, né? Eu acho que é fundamental você ter mérito para as coisas também. Obviamente que tem todas essas questões de mérito, meritocracia, etc., que ninguém é hipócrita de dizer que só isso é o necessário, mas de maneira geral, eu vejo que como necessidade você criar maneiras das pessoas conseguirem estudar, quaisquer que sejam. Hoje a gente tem muitos bons cursos técnicos, Sebrae, etc., etc., são fantásticos. Eu mesmo já fiz alguns cursos nessas instituições administrativos que a gente não tem na faculdade de medicina, por obviedade, não é a ideia do curso, e que são a nível de curso de graduação. Professores excelentes, preços bem aceitáveis. Sebrae, falando sobre isso. Esteve aqui conosco, Esteve aqui? a gente regional do Sebrae do Vale. Legal. Eu fiz aqui em Blumenau um curso com eles, fantástico, recomendo para quem quiser fazer. Se o pessoal quiser assistir, com certeza. Tem ótimas dicas. Vale muito a pena e tem vários cursos em várias áreas, né? Isso é fantástico, assim, sabe? E são instituições que são voltadas realmente para dar essas oportunidades, assim. Eu acho fantástico. Então, fui bolsista do 170. Acho fundamental isso. Perfeito, isso aí. Queria te perguntar em relação exatamente a essa questão da optou por ela dentro da medicina. Porque é medicina. Engraçado, né? Vou começar pelo início aí, né? A medicina, na verdade, ela veio como objetivo a questão que eu acho que é o objetivo da grande maioria das pessoas, que é a melhora da
da condição socioeconômica, né, e qualidade de vida no sentido geral. Eu sempre busquei ser o máximo de independente possível, né? Eu não gosto de... Isso é uma questão pessoal minha, eu não gosto muito de ficar pedindo favores ou pedindo ajuda para as outras pessoas. É uma questão pessoal minha, e eu vejo que um grande benefício de você ser médico é que você se resolve sozinho a parte da saúde. Então, esse foi um grande motivador. Não diria que foi o de maior peso, mas foi de peso, com certeza. Outro grande motivador é que, na região oeste, quem é do oeste sabe muito bem isso. Óbvio, né? Isso eu estou falando lá de 2003, 2004, não estou falando de 2022. Na época, você tinha praticamente 3 cursos que conseguiriam te dar uma qualidade de vida satisfatória de maneira mais ampla. A maioria ampla no sentido assim que a maioria das pessoas que fariam esses cursos conseguiriam ter uma vida um pouco mais confortável, vamos dizer assim, que seria a engenharia, né? A engenharia na sua base, a medicina e agronomia ou cursos voltados para essas áreas, desde que você tivesse terras, né? Eu não fazia parte das pessoas que tinham terras, né, dos latifundiários da região. Eu não levo tanto jeito com números, não é uma área que eu tenho tanta afinidade, e a área biológica sempre me chamou mais atenção. Então, eu diria que esse sim foi o principal fator de peso. Mas no caso da medicina, Maurício, tem a questão que eu particularmente reputo que é a mais importante, que é a aptidão. Não basta só você ter o desejo de querer melhorar a tua vida e interesse da tua saúde, mas a aptidão de poder ter essa sensibilidade, sim. Evidentemente que muitas pessoas, a maioria, talvez não tenham, né? Então, como eu falei, o maior fator de peso foi a questão realmente de ser um curso que eu tinha mais familiaridade dentro desses 3 que eu citei. Uhum. Novamente, eu falei que todas essas escolhas elas foram pragmáticas, elas não foram sentimentais. Sim. Porque o profissionalismo eu vejo como pragmatismo mesmo. Você tem que ter um olhar objetivo para ele. Mas eu estou indo além do pragmático, porque, por exemplo, assim, quando você pega uma matéria como anatomia... Sim. É um primeiro... Não, mas eu sempre gostei, né? Não, isso aí, quer dizer, tem o além, que esse é o grande passo. Tem a pessoa que não pode ver sangue. Exatamente. Não, isso eu sempre gostei. A minha avó, ela era enferma, ela tinha mal de Parkinson, desde novo eu ia lá, gostava de dar o remedinho para ela, porque, assim, fazia o caderninho, nesse horário tu toma esse. No campo da psicologia, muita gente gostaria de ser médico. Muita gente. Agora, na prática, aí que começa as questões a ficarem mais evidentes. Né? Não, sempre foi uma área assim que, como eu falei, eu tinha mais familiaridade para essa, né? Eu não me pegava fazendo cálculos em casa. Uhum. Né? Eu me pegava prestando atenção nessas coisas. Gostava de vez em quando lá pegar uns livros e dar uma olhada nessas questões de anatomia, biologia, plantas. Eu sempre gostei preparando, na real, né? Dessas coisas de ciências naturais aí, né? Sempre gostei mais. E dentro daquelas possibilidades, porque assim, lá você não, nessa época que eu falei, pelo menos eu não conseguia ou não via tanto cursos diferentes, uma nutrição, uma fisioterapia, acabava não sendo aventado com tanta força quanto medicina. Por isso que eu me foquei mais na área da medicina. Medicina, voltado nessa questão. Não, entre as 3 que eu citei, as 3 que eu consegui identificar como sendo opções legais, boas, a medicina ainda que mais tinha essa afinidade. E o teu irmão também é medicina? Meu irmão também fez medicina. Meu irmão mudou de odonto, ele queria fazer odonto, uma época, depois foi para medicina. Eu acho que daí eu tive um pouco de influência até. E por que oftalmologia, daí pegando a pergunta anterior? Eu sempre tive problema de visão. Eu sempre usei óculos desde os 2 anos e meio. Então, foi uma coisa que sempre se fez presente na minha vida. Né? E cursando a faculdade, é uma área que você tem pouco contato. Né? Mas o contato que eu tive, eu gostei muito. Assim, né? Então, eu sempre vi a oftalmologia como paciente desde sempre, né? Desde o início da minha vida. E quando eu fui para a medicina, eu vi o outro lado do balcão, vamos dizer assim. Eu vi a área do médico. E eu vi o quão rica ela é. Porque, obviamente, né, não tem como todo mundo saber de tudo, mas a maioria das pessoas vê quando você fala assim oftalmologia, o que vem na cabeça da pessoa? Né? Exame de óculos. É isso que vem na maioria das pessoas. E o exame de óculos, óbvio, faz parte da oftalmologia. Ele é a base da oftalmologia. A refração é a base do médico oftalmologista, mas ele é a base. Né? Ele não é todo prédio. Isso, né? Muito além, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que é o seguinte: um olho que enxerga é que nem um carro que anda. Não quer dizer que ele esteja bom, né? Sim. Então o carro está andando, mas você não sabe como é que está a mecânica, por isso você faz as revisões. O olho é igual. Né? O olho que enxerga, ele está enxergando, ele está fazendo a função dele. Não quer dizer que ele esteja saudável, né? Então tem essas questões. Eu sempre gostei da oftalmologia, então quando eu fiz
essa virada para a parte de médico, aí se abriu um mundo à parte, né? Porque uma grande sacada da oftalmologia é que ela é muito dinâmica, né? E ela tem a parte clínica e cirúrgica. Então você tem, assim, além de ela ser muito rica, muito característica dela, muito diferente da maioria das especialidades, ela ainda te dá a capacidade de você fazer a parte clínica e a parte cirúrgica, né? Então é uma medicina completa realmente, né? E quando você entrou na faculdade, você já mirava isso ou foi descobrindo ao longo do Não, curso? fui descobrindo. Eu acho que como a maioria dos cursos, a gente entra com uma cabeça do que vai ser o curso e, na verdade, lá vai dentro moldando, você né? vê que é totalmente diferente, né? Ó, e eu quero saber onde é que tá o óculos, porque assim, ó, aqui já são 2 operados exatamente na oftalmologia. Você também é um deles? Não, eu não operei, uso lente de contato, né? E à noite eu uso óculos. Mas não operei porque meu olho não tem condições necessárias. A minha esposa também é assim, né? E aí não pude, infelizmente não pude Tem operar. isso ainda, né, Maurício? Mas eu sou bem adaptado com lente de contato, eu uso lente de contato desde antes de ser médico, desde os 13 anos. Então, uso lente de contato. Hoje, obviamente, né, eu acabo quase me autogerindo, né? Mas adaptação de lente e tal, meu irmão que faz para mim, porque ele também é oftalmologista. Né? E eu falava ao Edinho, ó, explora lá com o Maurício, lentes de contato, eu sei que ele conhece bem, porque ele conviveu muito com isso. Minha esposa convive e ele conviveu Conheço muito. de carteirinha, porque sou usuário, né? De lente de contato. Não, e é o tipo da coisa, né, que infelizmente a anatomia, enfim, do teu olho não permite você operar. Então, se você não quer usar óculos, né, você tem que... Tem a opção de lente. Tem que se adaptar. A oftalmologia ela te dá uma disponibilidade de recursos para correção óptica fantásticos, né? É como eu falei, outra área linda, outra nuance linda da oftalmologia é que ela é extremamente tecnológica. E, como a gente muito bem sabe, a tecnologia evolui a passos largos, né? Você pega a tecnologia de 5 anos atrás para hoje, totalmente obsoleto. Você olha... Você imagina que eu fiz em 2007, hein, Maurício? E então, não tenho o que reclamar, foi fantástica. Exato. Não, laser, assim, que foi desenvolvido aí há mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos aí, de lá já era muito bom na época, hoje então nem se fala, né? É fantástico, é seguro pra caramba. Então a cirurgia na oftalmologia de correção de grau, seja ela com laser, seja ela com implante intraocular de lente definitiva, né? É muito precisa, é muito fantástico, é muito seguro. Então, são boas opções que a gente tem hoje para corrigir visão, né? Eu acho que é importante até ressaltar, né, Maurício? Porque, assim, claro, a maioria das pessoas não é da área, evidentemente, Claro. como que nós não somos, você é o nosso especialista e o orgulho de você ter aqui conosco. Mas, assim, é uma cirurgia muito diferente. Porque quando se fala em cirurgia, as pessoas já pensam em incisão, né? Vai ter que ter um corte, vai ter que ter ali toda uma manipulação. Não tem nem contato manual, né, Maurício? Esse laser, ele trabalha de uma forma impressionante. Você olha para uma luz e... É um laser, né? É uma coisa impressionante, né? É fantástico. É um conforto em todos os sentidos, uma recuperação muito rápida também, né? Na área de oftalmologia, a gente usa o laser para várias necessidades, né? A gente usa laser para fazer cirurgia refrativa a laser, né? Cirurgia refrativa é uma coisa, cirurgia refrativa a laser é o laser que faz a cirurgia, né? Perfeito. Existe cirurgia refrativa hoje, como por exemplo, tem pessoas que antecipam uma cirurgia de catarata para implantar lentes dentro do olho com a capacidade de foco para longe e para perto. Isso é uma cirurgia refrativa, só que é uma cirurgia refrativa de outra maneira, não é cirurgia a laser daí. Okay. E existe a cirurgia a laser também. Então, o laser a gente usa para essa finalidade, usa para limpeza de lente de catarata que foi operada e opacificou. Na verdade, não é bem a lente, mas a gente fala assim em termos. A nossa mãe fez essa, fez Exato. para catarata dessa forma aí. Depois você tem mais ou menos 30% dos casos acabam tendo que fazer essa limpeza algum tempo depois, 2, 3 anos depois. É usado laser na retina também para casos, por exemplo, de algumas hemorragias de retina, doenças de diabetes no fundo do olho, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva. Casos que necessitem disso também é feito laser aí. Laser para glaucoma. Então, o laser cada vez mais, novamente, né, com o desenvolvimento das tecnologias, ele cada vez é mais usado, né? Então, é por isso que eu acho fantástica a oftalmologia, né? Ela é uma medicina que, através dos aparelhos também, ela nos dá dados muito precisos e muito acurados do que a gente precisa e pode fazer. Só para ter uma base assim, de quão preciso é a oftalmologia, a gente falar em milímetros na oftalmologia é uma coisa grotesca. Assim, a gente fala em micras, né? A gente mede as coisas em micras, né? Então é uma coisa assim, 2 micras, 5 micras, 10 precisa micras. Mesmo, né? Ela extremamente preciso. Micras. Uhum. É menos que milímetros. Sem entendeu? dúvida. Sim. Então, são coisas fantásticas. E a cirurgia, de maneira geral, realmente, né?
Você fala em cirurgia, todo mundo, isso é do ser humano. Ainda né? mais no olho, o cara já transforma que você vai abrir o olho, que você vai cortar, você vai. Imagina. Você né? fala em cirurgia, todo mundo dá um pé atrás. Né? Porque você, É por isso que eu ainda uso óculos. Mas é uma real muito Você forte. está invadindo o corpo, né? Você, de uma maneira ou outra, quem que quer ser invadido de alguma maneira? E nos né? olhos, cara, que é uma área muito Então, sensível. Imagina não enxergar daqui a pouco. Exato, cara. Mas tem cirurgia que você faz com gota de colírio anestésico, para te ver o nível de tecnológico que é a cirurgia. E hoje né? você opera? Sim, eu opero, eu sou médico clínico e cirurgião, né? E lá em Pomerode mesmo ou daí é eu outro lugar? Eu opero num hospital que inclusive eu trabalho também, que é o Hospital de Olhos Freitag, né? Um hospital extremamente consolidado na nossa região, aqui 43 anos Timbó, de história, né? em Timbó, estrutura de primeiro mundo, né? Fantástico, doutor Alexandre Freitag, médico de vida toda, né? Ele é médico praticamente aí há muitos anos, Tem né? um sobrenome muito reconhecido. Exato, né? tem uma carga aí profissional muito grande, né? Muito reconhecido, uma pessoa também no pessoal dele fantástica, muito querida e muito idônea, né? Uma ética formidável, uma pessoa de bem, só méritos para ele, assim. E só para dar uma adenda, trabalho e opero lá também. Antes de continuar focando na tua carreira aqui, mas o teu irmão foi pro Rio Grande do Sul, né? Meu irmão foi pro Rio Grande do Sul. Ou seja, ninguém voltou para casa dos pais. Não. E hoje, na verdade, Campo Herê, a gente não tem mais familiares de primeiro grau. Eu tenho ainda tio e primos lá, né? Mas assim, irmão, pai e mãe, eu já não estão mais lá. Meu pai é falecido, minha mãe mora em Balneário Camboriú. Opa. E meu irmão hoje mora em São Borja, né, no Rio Grande do Sul. Lá no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Cidade dos presidentes, né? Cidade São de Getúlio Borja, Vargas, exato. né? Isso aí. Terra de Getúlio Vargas, né? De Getúlio Vargas, Exato. né? Mas E ele do também Jango, foi. Né? E do Jango, Jango Lar O Jango. lá, Foi no pragmatismo também? Ele foi para lá, mesmo esquema? Lá, não, lá... assim, dá para se dizer que sim. Foi questão de oportunidade lá. Esses irmãos aí não são fracos. Cidade fantástica lá também, gosto bastante de lá. Maurício, queria que falasse um pouquinho do olho seco. Claro. Um episódio muito característico, né? Uma questão que comentasse um pouquinho sobre isso, muitas dúvidas em relação nesse sentido. O olho seco ele é uma coisa que vem se descobrindo, tá? E eu vou chamar de coisa assim, eu já vou definir melhor, tá? O que acontece? O olho seco ele vem se descobrindo ainda, né? Como muitas doenças, mas o olho seco ele é uma síndrome, na verdade, né? Que ele vem se descobrindo e inclusive se definindo. A própria definição de olho seco nos manuais, você vai ler manuais mais antigos comparado com os de hoje, ele já mudou até na sua definição. O porquê que ele vem se definindo, se redescobrindo e sendo cada vez mais estudado e tratado, tá? Pelo desenvolvimento da tecnologia principalmente. Hoje a gente faz diagnóstico de olho seco de maneira clínica, sim, conversando com o paciente, sim, mas são sinais que são característicos, mas são um pouco subjetivos, eu diria, tá? E que a gente acaba avaliando o olho seco hoje cada vez mais com aparelhos que nos dão dados complementares. E a saída acaba sendo constante colírio? O que acaba caracterizando aí uma melhor performance, né, para combater isso aí? Depende muito de cada caso. Então, como eu falei, o olho seco ele é uma síndrome, ele é causado por vários motivos, ele é multifatorial. Tá? Hoje, assim, para a gente não se estender muito nessa área em específico, um dos grandes causadores de olho seco são as telas eletrônicas. Pois é, isso ia entrar. Por isso eu te faço essa pergunta, como nós conversamos nos bastidores, sou da área de TI, então muitos profissionais colegas acabam tendo exatamente essa mesma manifestação. Sim. E aí essa palavra de síndrome acho que é muito importante. O que é olho seco? O olho não lacrimeja? Que você pode explicar até melhor tecnicamente, então, assim, por favor. O olho seco, na verdade, ele se caracteriza de duas maneiras. Ou uma falta de produção da lágrima, tá? Por vários motivos, entre eles doenças reumatológicas, queimaduras locais, danos locais no olho, entre várias outras medicações, etc. Então, ele é ou uma falta de produção da lágrima, por N motivos, ou um excesso de evaporação da lágrima, por N motivos. O excesso de evaporação da lágrima é o principal causador. Tá? É o que mais a gente tem. Se você for separar assim, o que provoca mais olho seco? Uma falta de produção ou um excesso de evaporação? O que mais causa é o excesso de evaporação. E é aí que entra também a tela eletrônica. Né? Por quê? Porque a gente pisca menos na frente da tela eletrônica. Eu ia falar, Não, e para ter uma ideia, isso já é tão crônico de tanto tempo que quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar, se colocava uma tela na frente da tela, para poder proteger os monitores, basicamente. Sim. Todas nas empresas, uma época isso era muito forte, hoje já não se usa mais, mas se botava essa tela
para tentar amenizar um pouco essa questão do brilho, porque era muito essa reclamação, era constante essa questão, e é um troço irritante. Ele realmente, né? Quem sofre com isso, mas interessante você falar da síndrome, é uma coisa que particularmente eu não tinha ouvido falar. Então, aí voltando, o que acontece? Então a pessoa pisca menos, a lágrima evapora, né? Então a lágrima vai evaporar, você vai começar a sentir aqueles sintomas, sinais e sintomas de um olho sem uma lubrificação adequada. É uma máquina sem lubrificação. E aí você vai ter as consequências de uma máquina sem lubrificação. No caso do olho, existe uma gama de sinais e sintomas. Vão desde olho vermelho, olho coçando, olho ardendo, esse é bem comum. Flutuação visual, né? Você está momentos com a visão boa, momentos com a visão ruim, momentos com a visão boa, e assim vai indo durante o dia. Sensação de cansaço visual, tem gente que tem dor de cabeça, até muito porque a gente fica forçando os músculos da fronte, né, da testa e região periocular, e acaba fazendo uma fadiga desses músculos, um cansaço desses músculos. Já tive pacientes que reclamaram até de visão dupla, diplopia, né, por causa do olho seco. Tá? Então a tela eletrônica, que é cada vez mais usada e vai ser cada vez mais usada, não tem como você tirar isso, ela acaba sendo um dos grandes causadores hoje, eu diria que na minha prática, particularmente clínica, é o grande causador de olho seco. Então, resumidamente, interfere sim e... Total. E aí existem maneiras, né, de você usar, dar alguns intervalos durante o uso de tela, cada 20 minutos, 30 minutos, parar 20, 30 segundos, e olhar para o longe, para o vazio. É uma reeducação. Porque tu tá no pega do dia a dia, dificilmente tu consegue pontuar e... Às vezes eu falo isso para os pacientes, eles me olham até meio estranho. Você tem que lembrar de piscar durante o uso da tela. Fico me olhando, mas como assim, né? Você acha que eu não pisco? Não, você não pisca, né? Realmente, né? A maioria das pessoas... É estudado isso já, né? Sim. Existiram estudos que eles colocaram uma câmera virada para o rosto da pessoa e foram fazendo o cálculo, as contagens de quantas vezes a pessoa pisca. Isso é repetido, já existiram e existem vários estudos que são feitos assim. E em alguns estudos fala 20, alguns estudos fala 30, alguns estudos falam 43% de vezes que se pisca a menos. Tá? Então, numa frequência normal, a gente pisca de 16 a 20 vezes por minuto. Pensa em metade disso, né? Vai ressecar o olho, né? Vai ressecar. Só para passar a fila, mas só com curiosidade, você colocou ali da visão dupla e tal. Pouca gente também sabe ali, mas o Fred, que é o artilheiro do Fluminense, esse cara conhecido, ele só parou de jogar agora porque ele está com esse problema. Olha só. Ele já não conseguia mais, inclusive ele relata esse último gol que ele fez agora contra o Corinthians, cara, ele chutou a bola por chutar, ele não consegui nem enxergar como é que estava indo, só vi que entrou e não tinha mais como continuar jogando. Senão porque o pessoal estranho, por que não levou até o final do ano? Né? Novembro acaba a temporada. Ele encerrou agora porque realmente não tem mais condições de conseguir jogar. Está sofrendo esse problema de uma forma muito recorrente e não tem mais como. É um olho seco, provavelmente, com nível de intensidade muito mais grave. Né? E aí, voltando ali que você falou, trata-se com colírio, é uma das armas que a gente tem, né? Uma dos fatores que a gente pode adotar aí é colírio. Existem outras maneiras, pomadas, laser também, tá? Luz pulsada na região palpebral. Depende do que está causando. Tem que se identificar primeiro o que está causando. E aí, novamente, ali, já engatando então nesse meio, tecnologia. Você tem que ter aparelho, tem que ter meios que medicina armada, que a gente fala, né? Você tem que ter aparelhos que te deem alguns fatores, alguns dados, para que você também consiga... exprimir o melhor diagnóstico. Você tem que ter ali, né? Mas é fundamental, desculpa, Chilo, eu vou passar para ti, mas só a questão de que procura um oftalmologista, né? Ou seja, total, tem que ter médico oftalmologista. Nós temos muito automedicação, então você está numa empresa de TI, o que você faz? Eu passo o colíriozinho aqui, ele também já começa a passar também, um passa para o outro e muitas vezes, talvez... Né? O que a gente pega muito na prática é realmente isso aí, automedicação, ou alguns profissionais da área da saúde que não são médicos, oftalmologistas, obviamente, acabam passando colírios, aqueles dos frasquinhos azul e tal, né? Que esse aqui é para lubrificação. São colírios, têm suas utilidades, mas não para lubrificação. Inclusive, piora o olho seco a médio e longo prazo. Tá? Então, cuidado com o que está pingando no olho aí, que tem muito colírio que não é para isso. Eu passo banha de porco no olho para... então você vai me visitar daqui a um tempinho, não vai demorar muito. É o conceito dos antigos, né? Isso, minha avó dizia. Acho legal, a gente pode voltar a abordar daqui a pouco outros temas, mas eu quero falar um pouco mais do negócio oftalmologia. Perfeito. Lógico, o teu negócio é um que tem aí uma particularidade gigantesca, que são 6 anos de formação, mais estágio, mais... Tu tem aí uma bagagem muito grande antes de abrir o teu negócio, né? E eu quero que tu fale um pouco sobre isso, sobre como que funciona essa talvez não a decisão de ter uma clínica, que tu já comentou que tu tinha esse desejo de ser dono do teu próprio negócio, né?
Mas como que é a construção de uma clínica, o investimento todo que tu precisa, tá, aproximadamente, e como que se dá esse retorno para ti, né? Tu comentou também que trabalha em Timbó, aí numa outra clínica, então se tu puder falar um pouquinho sobre isso também. Claro, com todo prazer. Eu sempre me vi como dono do meu negócio, né? Novamente, pela aquela questão de ser mais independente, de me ver como mais independente, eu sempre galguei e busquei desde sempre, não me vejo de outra maneira. Tá? O meu pai era comerciante e era dono do seu próprio negócio, então eu cresci com essa imagem e aprendi com ele muitas das coisas que se giram no meio empresarial, que é um meio mundo à parte também, não tem nada a ver com formação médica, não tem, é um mundo à parte. Realmente são aprendizados que é mais do que uma faculdade, eu diria, isso não se aprende em faculdade, em banco de faculdade, isso se aprende com a vida, e eu tive a imensa sorte de ter alguém que me mostrou isso nas suas nuances, nos seus mais requintados detalhes, eu diria, né? E principalmente as relações que os homens se dão uns com os outros, né? Então, a clínica, assim, né, vindo desse objetivo de vida que se deu desde o início da minha formação médica, eu diria que eu sou um empresário antes de ser médico, porque eu sempre me vi como dono do meu negócio. Tá? Também, de antemão, já falo que no Brasil não é fácil você empreender, e eu acredito que em qualquer área que você vai empreender. Por N motivos burocráticos, motivos de... Todo mundo sabe que o Brasil é o campeão em carga tributária do mundo, isso é absolutamente ridículo no meu ponto de vista, e não é de agora, é de sempre, não se melhora. E um dado muito importante é que o Brasil não é voltado ou não é pensado para pequenos e médios negócios. O Brasil, desde quando o primeiro português botou o pé aqui, foi se pensado de maneira latifundiária, no sentido de grandes negócios, prosperam pequenos negócios, não se tem nenhuma luz para esses pequenos negócios. Ou seja, vire-se quem puder, né? Cada um por si, e vire-se quem puder. Quem não tem QI ou riquezas muito imensas vai sofrer mais, como na grande maioria dos locais, mas aqui principalmente, na minha opinião. O teu pai tinha comércio de quê? Meu pai tinha uma autoelétrica de carro. Legal. Pequeno comércio. Já esteve conosco aqui o dentista, o Dr. Juliano. Ele comprou uma franquia de uma rede de odontologia. Esteve conosco uma consultora financeira, e aí ela estava comentando sobre a diferença entre empresário e empreendedor. Uhum. E, de fato, pela tua fala, dá para ver que você conhece um empresário. Porque o que acontece? Geralmente a pessoa tem um bom talento, né? Ela é uma empreendedora numa ideia, seja por necessidade ou por opção, né? Enfim, mas ela não sabe gerenciar esse negócio. Ela não sabe ser empresária, né? Ela não sabe separar a despesa, a conta bancária da empresa da conta bancária da pessoa física. Sim, sim. Como é que tu lida com isso? Que facilidades que você tem por ter visto teu pai ter comércio, que de fato trouxeram para você, e quais as dificuldades que você tem aí no dia a dia entre estar no consultório e ao mesmo tempo ser um empresário que gere a clínica? Bom, são dois serviços em um, né? Eu trabalho como médico e como empresário / empreendedor, porque as duas se misturam, né? São adjuntas aí. Como médico, para mim é super tranquilo, porque foi minha formação da vida toda, né? A parte mais desafiadora, e eu diria que mesmo que tivesse formação, é realmente conseguir manter um negócio ativo de maneira lucrativa, que todo negócio deve, por obrigação, ser, porque senão vai fechar, e conseguir entregar um serviço de qualidade, que aí realmente difere um pouco de empresas para empresas, né? Tem empresa que quer dar lucro independente da qualidade. Isso a gente vê em vários setores, né? Na área de médica, um pouco menos, né? A maioria tenta realmente dar um serviço de qualidade, né? Na medicina, mas em outros setores, alimentícios e etc., você vê que a empresa tem lucro, mas a qualidade do produto não é boa. O que não vejo como contrário, não sou contrário a isso, mas não é o meu ponto de vista. Eu busco... No meu pessoal, eu sou assim, eu sou exigente com questão de qualidade das coisas que eu consumo, inclusive, e principalmente do que eu entrego para os meus pacientes. Tá?
E isso eu prefiro ganhar menos dinheiro na empresa e entregar um produto de maior qualidade, até porque eu vejo como uma visão de estratégia isso realmente. Você vai se beneficiar disso, só que, claro, a longo prazo... Ele vai voltar. Ele vai voltar. Você tem que entregar um produto de boa qualidade, né? Um resultado de boa qualidade dentro das possibilidades, né? Mas a dificuldade, eu diria, é realmente no dia a dia. O empresário / empreendedor, eu vou me permitir chamar assim, porque se misturam muito, principalmente quem acumula esses cargos, né, o exército de um homem só, acaba tendo dificuldades desde a parte técnica, quem não tem a formação disso em específico, com administração de empresas, etc., áreas, né, similares. E aí sim foi porque eu fiz alguns cursos voltados para isso depois da minha formação médica. Ou seja, você buscou se especializar nisso também para entender um pouquinho, para não ficar órfão de... Eu diria que você não tem que ser um expert, tá? Mas o básico você tem que fazer. O feijão com arroz bem feito você tem que fazer. Isso é chavão, né? Todo mundo usa isso, mas é verdade, é gasto, mas é verdade. Sim. Então, eu já tinha uma base que eu peguei com meu pai e eu sempre gostei dessa questão financeira, de administrar. Desde a adolescência lá, bloco de carnaval, eu era o presidente financeiro e outras coisas que a gente fez lá na adolescência, né? Camisetas daquela época do Mirk e tal, era eu que fazia a parte financeira. Então, assim, se começa com o pequeno, né? E sempre gostei dessa parte de gestão. Eu acho que a parte de gestão de qualquer empresa, seja ela uma empresa dentro da tua casa, que você faz bolo, você tem que ter um fluxo de caixa, senão você não sabe o que você está fazendo. Tá? Então, essa parte para mim sempre foi tranquila. Eu sempre gostei dessa coisa de anotar, de ver o que foi, o que saiu, o que entrou. Então, sempre gostei dessa parte financeira. E isso aí eu diria que não tem muita facilidade ou dificuldade. Você tem que fazer. Você tem que fazer, colocar. Saiu, você comprou uma caixa de clips, você tem que botar que você pagou essa caixa de clips, quando que foi, quanto que foi, etc. E o que entra também. Então, isso é uma coisa que eu já tinha comigo. Agora, outras partes mais aprimoradas, eu diria assim, de uma administração, aí sim eu tive que buscar uma parte técnica, porque sem você ter um embasamento, você pode fazer por tentativa e erro. Só que aí, nessa questão desse curso de tentativa e erro, às vezes você vai perder teu time e vai quebrar teu negócio. Sim, tá? exato. Que é o que acontece com muitas pessoas, realmente. Né? E às vezes tem uma boa ideia, mas acaba não conseguindo gerir, né? A boa ideia ela é fundamental, mas ela é só uma boa ideia. Sim. Essa é a verdade. E aí, pegando esse gancho, hoje na sua clínica, você administra ela sozinha? Quantos funcionários você tem? Como é que funciona a sua clínica hoje? Hoje eu administro ela de maneira majoritária. Sou eu que faço basicamente toda a administração dela. Eu tenho ajuda de funcionários, sim, de pessoas que me ajudam, que trabalham comigo full time. Eu tenho 2 pessoas, tá? E que trabalha de maneira pontual comigo, eu tenho um suporte de um administrador quando eu me aperto, tá? Mas é pontual. Tá? E só você atende ou tem outro médico também? Atualmente só eu atendo. Atualmente eu estou atendendo. Mas a tua ideia é escalar isso? O que tu pensa aí para a tua clínica? Eu não penso nessa ideia de escalar no momento, porque eu estou com outros focos, tá? Mas eu acredito que a médio e longo prazo é uma coisa que se constrói de maneira automática. Porque, novamente, se você entrega um produto de boa qualidade, a tendência é que as pessoas vão divulgando isso. E, com o tempo, você vai acabar tendo necessidade de abrir para uma segunda pessoa. Eu vejo com um pouquinho de reticência isso, principalmente para clínica que tem só uma pessoa atendendo, que as pessoas te buscam por você, pela tua instituição, sim, mas pelo Dr. Maurício, entendeu? É isso que eu ia chegar, porque assim, a gente teve várias pessoas aqui de sucesso que elas relataram isso. Elas têm uma fórmula mágica para poder escalar até, mas o receio de não seguir o padrão de qualidade, o padrão de atendimento, o padrão que aquele nome construiu. Exato. E, de fato, é uma dor mesmo fazer essa transferência de valor, né? Sim, eu vejo empresas concorrentes, por exemplo, que têm esse escalonamento e que uma queixa, que, inclusive com avaliações do Google, isso é aberto. Sim, é aberto. Não é dado privilegiado, isso aí é aberto. Você vê críticas muito grosseiras no sentido de erros muito crassos que se cometem dentro dessas clínicas. É óbvio, né? Você está vendo um lado exposto só, e a verdade sempre tem 2 lados, mas assim, são queixas que dão a entender que não foi um atendimento tão bem prestado. E eu entendo isso no sentido de o porquê que acontece. Às vezes não tem um grau de comprometimento com quem... eu não estou falando que essa é a situação em específica, sim, mas pode haver uma falha de atendimento nesse tipo de situação.
Então, o escalonamento eu vejo com reticência. Não me oponho, pelo contrário, eu acho que a partir de algum momento ele se faz necessário, mas não é para esse momento para a minha clínica. Não, e é uma dificuldade. Eu costumo não dar relatos aqui, mas esse eu acho importante porque bate bem com o que você está falando. Existe uma clínica muito famosa na nossa cidade e eu era cliente desde que eles tinham um consultório bem pequenininho, que era atendido pelas pessoas donas da clínica. E ela foi crescendo, fez um hospital. E um dia nesse hospital eu fiquei uma tarde inteira para ser atendido, entre um lado e outro, e em resumo eu fiquei esquecido. Eu fui embora, nunca mais voltei. E você volta lá? Nunca mais voltei. É aí que tá. E é o mais próximo da minha residência. E eu não volto nem a pau. E o que acontece? A pessoa que... E obviamente não se teve uma má vontade, não Sim, se teve nem... nem sabe. Exatamente. Nem sabe o que aconteceu. Se soubesse, ia resolver. Exatamente. A tendência é que você resolva. Só que eu vejo, então, o escalonamento de você colocar mais profissionais atendendo, só que você tem que ter uma base bem montada. Eu acho que não adianta você querer construir um prédio em cima de um banhado. Você tem que ter uma base bem formatada. E isso é tempo. É tempo e equipe bem treinada, equipe funcional, profissionais de qualidade que te atuam. E uma coisa bem importante, hoje a Clínica Oftalmologia Munareto, ela tem 2 unidades em Pomerode e em São Borja, mas o que a gente prima, somos sócios, meu irmão e eu, o que a gente prima é a equipe que nos auxilie e que trabalhe conosco. Não se faz uma clínica, não se faz nenhum negócio sozinho, ninguém consegue fazer isso sozinho. Você tem que ter pessoas que te deem suporte e que trabalhem contigo, não é para você. Perfeito. Lá, a Oftalmologia Munareto é uma equipe. Sou eu e essas 2 pessoas que trabalham lá. Perfeito. A Tânia e a Aline. São minhas... Eu não gosto muito desse chavão-chefe, não gosto aí, acho meio arcaico demais, mas acaba que eu sou empregador dessas pessoas, mas elas têm um nível de importância tanto quanto eu dentro da clínica. A gente trabalha lá com as suas importâncias. Se uma pessoa dessas falta, tanto a Aline quanto a Tânia, eu vou ficar capenga na clínica. O serviço tem disso, né? Porque quando você tem uma indústria, você só vai produzindo e replica. Agora, o serviço não. Cada pessoa faz a diferença. Exato. Cada pessoa, um atendimento mal feito na recepção, vai impactar no desempenho do teu trabalho, porque a visão do cliente já não vai ser mais a mesma. O que eu vejo, assim, talvez como virada de chave, tá? Prestação de serviço não é só prestação de serviço. Eu vou colocar numa área diferente da minha. Vamos supor que você tem um carro e você quer colocar película. É óbvio que se você for lá nessa loja e coloca a película e a película for bem instalada, talvez você se saia satisfeito. Agora, se a experiência que você teve com essa empresa, desde o momento que você ligou para a empresa até o momento que você saiu da empresa, for diferenciado, você vai sair com uma impressão diferente. Vai te fazer indicar para as outras pessoas. Então, na clínica, o que eu trabalho? Tá? O que nós trabalhamos, na verdade? Desde o momento pré-fundação, antes da fundação, a clínica ela é uma experiência. Desde o momento que você liga para ela até o momento que você sai dela. Tá? Todo esse percurso. A consulta médica, é claro, é o objetivo que você está lá, mas ele não começa e nem termina no momento que você senta na cadeira em frente à minha ou sai do meu consultório, da minha sala de consultório. Ela inicia quando você entra em contato com a clínica e ele se encerra nem é depois que você sai, porque normalmente a gente faz uma pesquisa de satisfação, não com todo mundo, porque isso é inviável, mas com uma boa quantidade de pacientes, e isso é de maneira aleatória e terceirizada, a gente não faz a nossa própria equipe ligando, porque senão você vai ter viés, né? Para perguntar o que está bom e principalmente, o que não está bom. Porque senão acaba acontecendo o que aconteceu contigo. A pessoa vai lá por algum motivo que se justifique, é óbvio, né? Porque tem pessoas que... Você está lidando com pessoas, você não vai agradar 100%, sim, óbvio, né? As pessoas elas têm esse grau de incongruência e nem sempre você vai satisfazer, é normal. Agora, se tem fundamento, por exemplo, você ir lá ficar a tarde inteira esperando para ser atendido sem ter uma justificativa plausível, não é aceitável. Exato. Então, essas são as dificuldades. Eu ia te fazer uma pergunta, já vou fazer ela na sequência, mas me chamou a atenção uma fala tua ali. A clínica do teu irmão é a réplica da tua? Então é como se fosse a mesma empresa? É a mesma empresa, são 2 unidades então, distintas. Já há uma escalada nesse sentido, vocês são 2 unidades? São 2 unidades, mas é que é escalado de maneira diferente, não é mais um escalamento de empresa, né? Porque ele é sócio também, ele é dono também, e ele trabalha por si só. Lá,
cada uma é independente uma da outra, ele gere lá. Não, tudo bem, mas para o eu gerencio cliente, são aqui. 2 fachadas iguais, marcas iguais, é a mesma empresa? Sim. Então já há 2 unidades. Sim, 2 unidades. São 2 unidades. Perfeito. Mas lá, ele que faz o gerenciamento, lá sim já está se trabalhando com a vinda de novos profissionais, tá? Mas aqui, a unidade em Pomerode ainda não está nesse momento, nesse Certo. amadurecimento. Como é que você faz a precificação dos seus serviços? É meio complexo, assim, não é tão simples, tá? E eu não vejo isso como necessariamente o fator determinante, tá? Eu não busco a concorrência por preço. Eu não vejo o preço como aquela coisa que está assim, a gente tem que se basear no preço para aí, então, a gente buscar adequar. A gente tem que se basear na questão qualidade. Prestação de serviço, na minha opinião, você tem que ter qualidade. Não adianta você cobrar barato e entregar uma coisa que não tenha qualidade. Tá? Eu sei que existe, isso é uma coisa factual, até a maior parte das empresas acaba se baseando pela questão de preço para gerenciar a concorrência. Eu não tenho medo de preço. Eu acho que o preço ele faz parte, sim, você não pode destoar muito, nem para mais, nem para menos do que a concorrência acaba fazendo, mas você tem que mirar mais na qualidade, na minha opinião. Tá? Porque você tendo qualidade, você pode cobrar até um pouco a mais, que a pessoa habitualmente vai te proporcionar uma preferência. Você trabalha em cima de proposta de valor, na verdade, então, mostrando alguns atributos além do preço. O preço ele não destoa tanto, tá? Mas não é o que eu foco principalmente. É claro, eu faço pesquisa de mercado, obviamente, a gente tem cálculos que se faz, a parte administrativa sabe muito bem disso, né? Em cima do custo vezes tanto, desconta tanto, tem uma base de cálculo, obviamente. Mas não é o que eu acabo focando mais. Óbvio que é um preço bem condizente com o mercado, porque, como eu falei, você não pode destoar nem para muito menos, nem para menos é difícil, porque todo mundo trabalha bem esticado já normalmente, né? Cada vez mais, na verdade, né? E cada vez mais que tem setores que, inclusive vão cortando essa margem de lucros que quebram. Né? Isso cada vez mais. A pergunta é boa porque o serviço ele é mais difícil, né, de você precificar. Porque o comércio você pega lá, compra e bota às vezes um markup e está tudo certo. O serviço é mais difícil. É mais complicado. Até porque a cadeira que você não atender às 8 da manhã, você não repõe às 9 se você tem outro cliente às 9. Exato. Então tem todo um cálculo aí de ociosidade, etc, que precisa entrar na conta. São vários fatores, assim, é complicado a gente esmiuçar isso aí em poucos minutos, assim, né? Mas tem essa questão de custo por hora da clínica, tem a questão de precificação, já pensando ali na frente em 2, 3 meses. São vários cálculos, assim, realmente, né? E aí você fez isso como? Buscou ajuda no Sebrae? Como é que você chegou nessa... Então, tem um, como eu falei antes, tem um profissional administrador que me ajuda nessas coisas mais técnicas. Sim, tá? legal. Ele me orienta e tal, e junto a gente chega a uma conclusão. E essa questão exatamente da tua clínica em si, em relação à estrutura dela atual, é locada? Você tem essas despesas acessórias? É teu imóvel? Como é que funciona? Não, a gente alugou a sala, a gente iniciou bem, realmente assim, bem antes até do que a maioria das empresas fazem, assim, né? A gente alugou uma sala, eu fui falar, eu e minha esposa achamos a sala ali, ela me ajudou muito nessa questão de encontrar imóveis. Fizemos a seleção das melhores salas e aí, dentro dessas melhores, a gente focou nessa que eu estou hoje, que a gente julgou ser a melhor, por ser no centro, por ser uma sala já com um tamanho adequado para a época, por ter estacionamento na frente, alguns fatores, por ser de frente para a rua, que eu acho importante, térreo na frente para a rua. Falei com o dono do estabelecimento lá, e aí eu reformei isso aí até. Né? A gente reformou todo o espaço, né? Almejando chegar no que a gente tem hoje. Né? É uma estrutura com boa qualidade de material empregado nele, desde a tinta, rodapé, tudo isso aí foi tudo eu e na minha esposa e eu que fomos atrás, tá? Pessoalmente. Teve ajuda de arquiteto, de projeto, etc. Mas quem fez a pesquisa de mercado, de ir fazer orçamentação, de fechar negócio, de negociar isso, foi tudo a minha esposa e eu. Né? Isso principalmente eu, porque ela tem o trabalho dela e eu estava nessa pegada, nessa época de abrir o negócio. Então, abrir negócio, isso também faz parte. Né? Então, eu fui atrás das coisas, fechamos, reformamos, compramos um maquinário específico para se iniciar, né? E aí abrimos as portas. Contratamos pessoas, né? E aí abrimos as portas. E nessa questão de serviços ainda você tem convênios com plano de saúde? Alguns. Os planos de saúde cada vez estão mais complicados para se entrar.
né? Estão quase virando trust assim mesmo, né? Se não já são, né? Eles acabam abocanhando boa parte da fatia de mercado e depois eles se fecham para você conseguir entrar. Então, tem alguns planos que são mais fáceis, alguns planos que são quase impossíveis de você entrar. O que para quem, novamente, para quem é profissional, principalmente profissional liberal, mais novo no mercado, é um inferno na Terra. Né? Essa é a verdade. Né? O que, novamente, como eu falei antes, infelizmente, para pequenos e médios negócios, isso é péssimo. Né? É bom para quem é grande. Né? Então, essa é a verdade. E aí, claro, entra a questão de lobby, de logística de mercado. Né? Eles têm os porquês deles também, né? Mas para quem está no outro lado, que é quem está querendo entrar em planos de saúde e que nem sempre financeiramente é tão vantajoso para médico, tanto que tem várias especialidades médicas que estão fazendo o caminho oposto já, principalmente por quem tem só a parte clínica, não faz procedimentos, acaba até... hoje em dia já é uma tendência de profissionais da área da saúde a não atenderem mais planos de saúde. Essa é uma característica que a gente já vê acontecendo. Tem sido já mais comum até. Cada vez mais. Tem sido mais comum. Mas por outro lado, qual é a flexibilidade que é oferecida ao teu paciente para realizar o pagamento? Depende do setor, depende da área que você atua. Né? Não, no teu negócio, na tua clínica, como é que funciona você isso? Você trabalha com preço diferenciado ou com reembolso. Reembolso plano de saúde. Você presta o serviço, a pessoa pega a nota fiscal, obviamente. Não, mas eu digo daí, para não usar o plano de saúde, a pessoa que vai lá e faz o pagamento direto a você... Paga e depois pede reembolso ao plano de saúde. Tipo, quais são as condições hoje que você possibilita? Você parcela? Quais são essas visões para um cliente normal que vai lá na sua... Diferenciação de preço, né? Porque o paciente já paga uma mensalidade para o plano de saúde, então você já entende que ele já está gastando com a saúde e para você não perder essa fatia de mercado, habitualmente você trabalha com preço diferenciado para quem tem algum plano de saúde que seja justificável você dar algum tipo de benefício financeiro para ele também. Não, mas é o cara que não tem plano de saúde. A condição que você dá... Aí você parcela, você faz condições como qualquer outro negócio. Né? Mas cartão... depende do teu parcelamento, vai embutir juros, vai ter ali um... Aí entra cálculo como qualquer empresa. Né? Então, mas como é que tu trabalhas lá? Tu tem uma Parcelado, financiadora, cartão... tu mesmo financia direto, é só no cartão de crédito? Como é que você... A gente trabalha com cartão, né? Todas as bandeiras, em até 10 vezes, em algumas coisas... cirurgias também. Existem, por exemplo, instituições financeiras de cooperativa que existe essa linha de crédito com juros diferenciados voltados para áreas da saúde, o que é uma coisa bem forte na nossa região, essa questão de cooperativa de crédito, né? E cada vez mais em todas as regiões. Então, isso é muito legal, muito bacana, que eles realmente têm linhas de créditos voltado para a área da saúde com taxas de juros bem distintas de um financiamento comum. Então, isso para quem tem conta, e às vezes vale a pena até abrir conta na empresa, lá, os gerentes habitualmente são bem amigáveis nesse sentido de fornecer. É óbvio que tem a questão da vantagem para a empresa que está fornecendo o financiamento, mas realmente é uma linha de crédito voltado para a resolução. Quando o paciente me questiona dessa questão de pagamento, existem algumas situações individualizadas, óbvio. Né? Eu acho que isso também faz parte da medicina, você individualizar a questão, né? Porque você não pode engessar tudo igual para todo mundo. Né? Tem pessoas que vão necessitar de maneiras diferentes de ser tratadas, e isso faz parte da medicina. E eu estendo isso um pouco para negócios. Então, quando eu vejo que dá para fazer alguma coisa mais personalizada para a pessoa, eu, pessoalmente, abraço a causa e faço. Tá? Nem que eu pague do meu bolso para a pessoa depois. Se a empresa, se a pessoa, por algum motivo, vier ficar inadimplente ou alguma coisa do gênero, eu acabo... já aconteceu de eu arcar do meu particular cobrir o custo. Mas de que forma? Como é que ela fica inadimplente? Às vezes não paga. Já foi emitido boleto, por exemplo, a pessoa não pagou. Então, tu trabalhas com boleto também, então? Não mais. A não ser casos muito específicos. Ontem, por exemplo, foi gerado boleto para exames, que é uma coisa que não é corriqueira. Tá? Porque a pessoa não trabalhava com cartão, blá. Então são casos pontuais. Né? Pontuais. Mas via de regra, ou é cartão, que aí você consegue realmente receber, né? Ou essas linhas de crédito. E hoje os teus clientes, a modalidade que eles mais utilizam no pagamento qual que é? Cartão, né? Hoje em dia... Cartão de crédito? Cada vez mais cartão de crédito e Pix também bastante. Mas tem crescido, né? Coisas de pequeno monte, né? Uma consulta,
um exame, mais PIX, né? Vai lá. Agora, uma cirurgia, você vai pedir, às vezes tem doenças que você precisa pedir alguns exames a mais, ou uma lente de contato com adaptação, com exames complementares, que vai sair às vezes um custo um pouco mais alto. Aí, muitas vezes, um parcelamento em 2, 3 vezes no cartão, ou até mais, né? E, Maurício, uma outra coisa que é importante até para nós todos que não somos dessa área em si, termos ciência, e o pessoal que está nos assistindo, como é que é fiscalizada uma clínica? Uma clínica tem que ter certos cuidados, quer dizer, você não tem um estabelecimento comercial normal, sim, varejista, enfim, você tem lá realmente um estabelecimento de saúde, você lida com questões que podem gerar até mesmo atos de infecção, enfim, situações ali que requerem um cuidado todo especial. Como é que é fiscalizado isso? Se é fiscalizado, alguém faz uma visita rotineira, como é que funciona isso na prática? Novamente, né, o Brasil é uma coisa que é incrível quão burocrático ele consegue ser sem necessidade, né? Sim, existe, né? Existe a vigilância sanitária, você é obrigado a ter, né, o alvará sanitário. A maioria das empresas, se não me engano, não sei de todas, obviamente, na minha área, mas eu sei que boa parte tem, né? Então tem sim, para você conseguir abrir, para ter os alvarás, você tem que estar de acordo com as exigências deles, né? Então sim, é feito a vigilância sanitária, ela vem fazer a vigilância deles, né? Vem fazer, às vezes, de maneira aleatória. Eles vêm e dão uma verificada como é que estão as coisas, solicitam modificações. Tem a questão dos bombeiros também, que aí entra realmente umas coisas que burocraticamente existem, mas que na prática não se faz muito sentido, mas que você, de qualquer maneira, é imposto e você tem que fazer, senão você não tem que fazer, né? Você tem que se adequar. Então, sim, tem essas questões legais aí, que muitas são redundantes e desnecessárias, como várias outras coisas no Brasil, é um país retrógrado realmente. Mas tem alguma, né, para citar, assim, que tu acha que não teria cabimento? O que tu poderia citar, por exemplo? Tem várias, né? Você não precisa colocar uma placa de saída, uma luz de sinalização se o ambiente tem 50, 70, 80 metros quadrados. É óbvio que se a pessoa não conseguir ver uma porta de saída, ela não vai ver uma placa de saída em cima. É diferente de uma instituição que tem 2, 3 andares, que você tem que pegar elevador, tem que pegar uma escada de incêndio. É diferente, sabe? Eu acho que tem que se adequar às coisas. Na verdade, essas questões burocráticas, e eu acredito que falo pela maioria, principalmente de quem empreende, ela te come uma boa parte de tempo da tua clínica, da tua necessidade financeira, que às vezes você acaba empreendendo em coisas que não vão ter benefício algum para ninguém, e que vão te consumir tanto a questão financeira, como eu falei, quanto a tua questão de tempo de ter que ficar correndo atrás dessas coisas que você poderia estar empregando tanto tempo e dinheiro com realmente entregar alguma coisa que faça sentido. Nem que seja um café a mais, um café diferente, um chá diferente, sei lá, uma assinatura de revista, ao invés de ficar colocando coisas desnecessárias só porque tem que cumprir uma legislação arcaica. E da parte da vigilância sanitária também tem alguma medida? Não, vigilância, assim, tem algumas coisas, mas comigo, pontualmente, eu não posso dizer que houve exageros, assim, tá? Acho que são medidas bem adequadas. Exemplo, tá? Tem que fazer a sanitização do teu ar-condicionado, da tua caixa d'água a cada 6 meses. Você tem que ter um local específico para descarte de itens infecciosos, para descarte, no meu caso, né, de frascos de colírios, medicação, você tem que descartar e tem que comprovar que você está descartando da maneira adequada. O teu recolhimento do lixo tem que ser de maneira diferente, né? O teu lixo comum, beleza. Mas o teu lixo que você tem contato com materiais, o lixo hospitalar, né, com material infeccioso, você tem que ter um descarte correto. Isso tem que ser comprovado. Isso é adequado e deve ser feito, né? E é feito. Tá, existem, obviamente, muitos acertos nessa área de fiscalização, mas existem várias medidas que são desnecessárias, né? E o conselho de vocês chega a discutir isso? Vocês têm uma união dos profissionais nessa área, sei lá, proprietários de clínicas em especial, ou dentro do próprio conselho uma câmara que discute para avançar algumas questões nesse aspecto? Olha, eu confesso que eu fico um pouco à parte no sentido de estar em cima de conselho. Tá? O conselho ele gira numa outra esfera, ele acaba pegando... eu acredito até que sim, que eles acabem atuando nessa área, mas não sei se de maneira tão efetiva, né? Porque existem problemas maiores, vamos dizer assim, no Brasil com relação à saúde, né? Então acaba tendo outras brigas que eles acabam tomando mais frente, pelo que a gente vê. Só que como você acaba ficando tão focado no sentido de fazer a tua empresa conseguir girar e ir melhorando principalmente ela, que é uma coisa contínua, né? Não começa às 8 da manhã e para às 6 da tarde, e não começa na segunda e acaba na sexta, é o período que você está vigilante, né? Enquanto você está acordado, você está pensando em coisas para a tua clínica, para o teu negócio. Né? Você tem um tempo limitado, essa é a questão. Você tem um tempo útil de
focar a tua energia para conseguir entregar coisas melhores. Então, no meu dia a dia, eu acabo focando realmente para fazer minha empresa se desenvolver. Eu não fico ali fazendo essa focalização de energias e vendo o conselho lá está, se eles estão brigando ou não. Eu acho que eles já são uma esfera diferente, né? Se comprometem com coisas maiores que vão pegar de maneira mais abrangente, eu diria. Mas de âmbito local, né? A gente teve aqui o pessoal da AMP e tal. Você, se de alguma forma, faz parte de alguma sociedade local? Não. Pensa nesse tipo de convênio? Porque até existe, né? Convênios onde você dá um desconto para associados, enfim, algo nesse sentido. Parcerias a gente sempre tem, né? Parcerias faz parte, eu acho, de qualquer negócio, né? Eu acho que, seja de maneira formal ou informal, se você tem uma empresa e tem um conhecido que é dono de alguma outra empresa que pode fazer conexão com a tua, mesmo de maneira informal, você vai ter algum tipo de parceria. Né? Mas a AMP ela prega, de fato, formalmente até, né? Ela tem lá 700 afiliados e aí, dentro desses 700, faz como se fosse uma... É um associativismo. Você vai trabalhar com desconto, por exemplo, para sindicatos, essas coisas assim, né? Mas tu não faz parte de nenhuma associação de empreendedores, nada? Não, isso não, a gente não tá. Eu até, assim, não faz. Eu tô na CIP, eu tô na CDL, né? Acabo de vez em quando indo nas reuniões e tal, mas não é uma coisa que ativamente eu acabe fazendo tanta parte. Ô Maurício, outro foco muito forte que a gente tem observado em algumas prefeituras é a questão exatamente da prestação de serviços no teu ramo com clínicas exatamente como a tua, por exemplo. Sim. Você já tem algum contato nesse aspecto? Sim. Tem algum planejamento de atendimento? Ou já atende? Não, a gente já atende a Cisanvi, né, por exemplo, que é uma associação de municípios, né, presta serviço. Então você é um prestador de serviço, né? Eles te compram algumas consultas, exames, cirurgias, você presta esse serviço para eles. E aí eles te pagam um preço lá, que é o SUS mais um pouquinho ali, né, reajustado, mas que realmente é uma coisa bem social, assim. Perfeito. Legal, obrigado. Quero registrar a participação da nossa audiência, lembrar que esse é um quadro patrocinado aí pela Etiquetas Dallas. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdallas. Eu quero registrar, chegaram algumas perguntas e a gente já está se encaminhando para o final. Eu quero registrar duas aqui que chamaram um pouco mais de atenção. A primeira é da Fabiana, que ela pergunta o seguinte: pressão alta no corpo afeta a visão? Pode afetar a visão, sim. A hipertensão arterial, né, ela é, primeiro, né, doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam, né, no mundo. Então, há de se ter um controle dessa pressão alta, né, tem que se ter uma pressão controlada. A pressão arterial elevada, ela pode agir de maneira aguda, levando a hemorragias ou a infartos intraoculares, e dependendo da hora que pega, pode sim te roubar a visão de maneira, muitas vezes, definitiva. Então, é uma coisa que acaba acontecendo e, a longo prazo, ela pode também e vai fazendo alterações dos vasos do fundo do olho. E aí você vai ter uma retinopatia hipertensiva e pode também acabar levando a dano no teu olho a longo prazo. Legal. E para fechar, o Pedro pergunta se é verdade que tomar banho de piscina de olhos abertos pode prejudicar a visão a longo prazo. Depende da frequência, né? O que acontece é que no tratamento da água da piscina ela vai ter ali o cloro, vai ter sódio, vai ter outros minerais ali, né? Então, se você ficar com o dia inteiro com o olho aberto debaixo da água, vai dar problema, com certeza, né? Agora, se a pessoa tem hábito de tomar banho de piscina muito, se ela é um nadador, habitualmente usa óculos, né? Esporadicamente não vai ter tanto problema assim, você fazer esse contato da água tratada da piscina com o olho. O que pode acontecer é esse contato de maneira mais prolongada e ou excessiva desses minerais e químicos de maneira geral que tratam a água da piscina podem fazer irritação nos olhos, né? Então você pode ter lá sim uma irritação mais crônica, uma conjuntivite química ali que pode te eu não diria perder a visão, eu acho que é meio difícil. Pode acontecer, pode, mas não é tão comum, né? Mas uma irritação crônica seria mais comum. Legal. Ouvindo essas duas dúvidas, Maurício, e você é um cara com uma boa oratória e um conhecimento pelo estudo que tem, nunca pensou em ter, hoje em dia está muito famoso no marketing, um blog, um canal, algo que trouxesse organicamente seguidores para a tua clínica, né, clientes, até pelas essas dúvidas básicas mesmo que a pessoa tem? Sim, na verdade a gente já começou a fazer isso, né? A gente tem um canal no YouTube, inclusive, YouTube, Instagram, a gente está atuando cada vez mais nisso. Eu acho que é uma tendência que vai se perpetuar cada vez mais, é uma coisa que não está se iniciando mais na área de saúde, principalmente na área médica. É relativamente novo ainda, né? Claro que existem já
algumas clínicas e profissionais já bem conceituados e bem grandes nessas áreas, mas ainda não é tão grande quanto em algumas outras áreas. A gente tem clínicas Munareto nas redes sociais, tanto Instagram, YouTube. A gente está realmente vendo né, essa frequência de dúvidas normalmente recorrentes, né, batidas, sempre as mesmas. A gente criou, então, esses canais. E o meu foco, particularmente a minha, né, eu, Maurício, sou o responsável principalmente da questão do YouTube, né? O meu irmão acaba ficando um pouco mais no Instagram e tal, para conseguir dar um foco melhor, porque essas mídias também, cada uma mundo à parte, né? Sim. E realmente é um mundo, é bem complexo, não é tão simples quanto se pensa. São muitas dúvidas recorrentes, como você falou, e que para vocês é tranquilo porque é o dia a dia, mas para a pessoa às vezes faz uma diferença gigante, né? Só que, bom, vocês são, né, proprietários e produtores de um podcast, vocês sabem o serviço que dá para fazer uma coisa de qualidade. Sim. Então, para você simplesmente virar o celular e gravar um story é uma coisa. Agora, para você começar a liberar vídeos com uma frequência, com uma frequência, com uma qualidade, com conteúdo, com um nível de conteúdo adequado, você precisa de equipe e você precisa de materiais que te deem esse suporte. Então, isso tem que ser construído de maneira sólida e eficiente. Todo um planejamento do conteúdo, a gravação, você todo grava, um trabalho, não fica né? bom, tem que regravar, tem que editar, não ficou bom a luz. Tudo ficou bom, menos a luz, você tem que regravar. Mas isso é legal, eu estava ouvindo, tem uma pessoa muito famosa aqui da área de marketing na nossa região, e hoje ela é muito famosa. E aí, estava ouvindo como ela começou, ela falando isso, que ela sabia que existiam as dúvidas, né? E hoje você falou que ainda na medicina ainda tem poucos. O marketing lá atrás também tinha poucos, hoje já está muito difundido. Mas lá atrás... E aí ela tinha muita vergonha, é bem engraçado. E aí também, muito trabalho e tal. E aí ela não fazia. Até que um dia o marido dela postou um vídeo dela sem ela saber, assim, que ela gravou e bombou já, porque ela tinha muito domínio, tinha muito conhecimento. E aí ela foi perdendo esse receio, às vezes, de fazer muito perfeccionista. Não, mas assim, também tem muita questão de perfil, né? Sim. Se tu pegas, por exemplo, o meu irmão e eu. O meu irmão, ele é mais espontâneo. É o perfil da pessoa. Claro, ele é mais claro. espontâneo. Talvez se ele tivesse aqui, ele já chegaria mais extrovertido e tal, né? Eu, assim, o meu perfil, ele é um pouco mais introspectivo. Eu sou um pouco mais fechado, assim, né? Isso não tem a ver com arrogância, que muitas vezes as pessoas... a pessoa é mais fechada, ela é arrogante. Não, às vezes é o perfil da pessoa, né? Sim. Então, para quem tem esse perfil, você fazer vídeos institucionais, fazer vídeos expondo dúvidas, no começo é um pouco mais desafiador, porque você tem que realmente sair um pouco da tua zona de conforto, né? Sim. Que também é uma coisa extremamente batida aí, né? Mas assim, você saindo da questão dessa não familiaridade, você tem que achar uma veia que te faça, que você, na minha opinião, você tem que ser original, né? Você não pode ser lá um Bonner da vida, que apresenta o Jornal Nacional, fazendo piada, entende? Sim. Mas ele passa uma seriedade, mas ele não transparece, ao menos, uma arrogância. Eu não conheço ele na vida pessoal, obviamente. Claro. Mas, então, você tem que achar uma maneira de se comunicar que seja agradável para quem ouve, mas que seja verdadeiro para você, faça sentido para o teu eu, e que também a pessoa fique atraída por ver aquilo, de alguma maneira. Que seja... Então, é um mix de entretenimento, com explicação de dúvidas, com fazer sentido para você e fazer sentido para outra pessoa. Então, não é uma coisa tão simples, na minha opinião, quanto se parece. Óbvio que, se você pega... Vamos pegar um caso bem conhecido, o Whindersson Nunes. É nítido que ele pega e vira a câmera para ele e faz, porque é o jeito dele. É o escrachado, né? O cara é um artista, nasceu assim, entende? Sim, Agora, também, ele não tem um comprometimento com passar uma coisa científica, claro. É outro nicho, entende? Então, são maneiras diferentes. A área médica, eu acho que é um pouco mais assim conservadora nesse ponto, porque você tem que consolidar que você está passando uma posição como médico, mas você também não pode ser tão reservado nesse sentido ou tão técnico, porque primeiro as pessoas nem vão entender se você começa a falar em termo técnico. Isso é um erro muito comum, por exemplo, dos advogados. Começam a falar juridiquês, você que está no outro lado, você não entende nada. Não entende nada. Você lê uma sentença lá de uma coisa, você não entendeu nada. Então, isso é um erro que alguns médicos ainda cometem. Você não pode falar termos técnicos muito aprofundados para quem não entende termo técnico. É uma linguagem diferente. Não vai gerar interesse, né? A pessoa vai... Você tem o olho seco, porque o lipídio da glândula de Meibomius... Cara, isso aí ninguém vai entender. Então, você tem que falar assim, tem uma glândula ali que parece um balão, ela produz gordura, ela tem que sair para vir para a lágrima, blá, blá, blá. Você tem que falar um termo um pouco mais
palpável para quem está escutando. Sim. Então, o mix disso tudo, você conseguir engajar isso tudo de maneira eficiente, juntando com um material de qualidade, fazendo uma edição de qualidade, tudo, não é tão simples. E para isso, novamente, você tem que ter um tempo adequado para fazer isso. Né? Então, sim, a gente está presente. Clínicas Munareto, quem quiser seguir, compartilhar, a gente está cada vez mais presente e vai se tornar cada vez mais presente. Mas é um nicho que realmente, assim, acho que é fundamental para todo mundo hoje em dia, qualquer área. Boris, para fechar, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, qual é a tua maior dificuldade no dia a dia, tá, em relação exatamente a tudo que tu faz, as tuas atividades, enfim, foca no que tu achares mais importante dentro desse aspecto da pergunta. E o teu planejamento, para onde é que tu queres chegar em termos de clínica, exatamente dentro dessa parte empreendedora, que é o nosso foco também aqui do podcast. Qual que é o teu planejamento aí para frente em relação a isso aí? Eu diria que minha maior dificuldade como empresa hoje é a questão de não visão do Brasil para pequenas e médias empresas. Você, como eu falei, você vai abrindo mato, né? Porque você não tem nenhum recurso muito bem desenhado do Brasil para esse tipo de situação de empresas que estão se iniciando. Tanto que, se você pega a maioria das empresas, em todos os setores, isso, né, de maneira geral, elas duram até 3 anos. A maioria delas fecham em 3 anos. Então, não é uma exclusividade. Essa dificuldade de pequena empresa não é uma exclusividade minha. Eu já me considero consolidado, porque a gente vai fazer 4 anos e, desde então, há um crescimento progressivo e contínuo da empresa. Então, eu já me vejo fora desse risco, até porque eu já passei 3 anos, né? Nossa clínica já tem mais de 3 anos. Então, eu diria que a grande dificuldade é essa. Não há nenhum tipo de plano ou incentivo a pequenas e médias empresas, nenhum desenho igual. Você concorre com grandes empresas da mesma maneira. Então, pensa que você é um time amador, você vai participar do mesmo campeonato que está o Real Madrid, que está o Barcelona. Qual é a tua possibilidade de ganhar esse campeonato? É nula, praticamente. Quando você vem para o mercado de trabalho, quando você abre qualquer tipo de empresa, seja uma sorveteria, seja uma empresa de, sei lá, qualquer tipo de empresa, de fazer um cachorro-quente, você vai concorrer com empresas que já estão consolidadas no mercado há 50, 100, 150 anos, aí poucos casos, mas tem, né? E não tem nenhum incentivo diferente. Então, esse eu diria que é o maior desafio para qualquer empreendedor no Brasil. Não tem nenhum planejamento para pequena e média empresa. Tá? Eu diria que essa é a maior dificuldade. É a questão de almejar realmente qual que é o que eu almejo a médio e longo prazo. Eu almejo continuar conseguindo entregar bom resultado. Novamente, o meu foco, claro que tem o foco financeiro, mas o meu foco é ser reconhecido, a empresa reconhecida como uma empresa de extrema qualidade. O meu foco não é atender o máximo de pacientes possível. O meu foco é atender os pacientes, seja a demanda que for, com a maior qualidade possível, entregar o que há de mais tecnológico, de excelência dentro da minha área. E é isso que a gente faz desde o momento que a gente abriu. E vai continuar fazendo. Porque se não for para fazer assim, eu prefiro fechar as portas e fazer outra coisa. É isso aí, Edinho. Show de bola, muito bom. Esse podcast, né, quando foi criado, o objetivo é esse, trazer os mais variados segmentos. Aqui, os nossos seguidores, grande parte já empreende, mas todos buscam empreender. A gente abriu uma caixinha de perguntas perguntando isso e 100% buscam empreender. Lógico, a grande maioria tem um sonho de botar sua ideia em prática, mas tem muito medo. Então, acho que o episódio de hoje também contribuiu para você que pensa até no ramo da saúde, no ramo de serviço, para ver um pouquinho das dores e um pouquinho também das alegrias de quem já empreende nesse segmento. Agradecer Etiquetas Dalla, que está conosco, né? Rótulos, etiquetas, impressoras, leitores, ribbons, suprimentos em geral. @Etiquetas Dalla. Também está conosco a Óptica Conforto Visual. Nós são 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. E também Melhores Imóveis. Pensou em comprar, vender, alugar? @Melhores Imóveis BNU. Me despeço agradecendo a todos pela audiência. Lembre de clicar no botão de curtir, compartilhar. Siga nosso perfil, siga o perfil do Dr. Munareto. Conte conosco aí também para trazer cada vez mais episódios para você. É isso, né, Sheila? É isso, e nos siga lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Fique por dentro da nossa agenda. A gente já vem falando aí algumas semanas, estamos com a agenda fechada até setembro. Então tem muita coisa bacana vindo por aí, assim como a entrevista de hoje que nós tivemos. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana.
Maurício, agradecer enormemente a tua presença, mais uma vez, toda a tua gentileza de disponibilizar o teu tempo para nós podermos fazer essa gravação. Acho que deu para abrir muitas das dúvidas que muita gente tem. A saúde sempre é um segmento um pouco mais, diria assim, não tão aberto, não tão popularizado. Você teve a gentil opção de nos auxiliar aqui com informações muito relevantes. Não é para nós, é para o público que está ali, muitos companheiros seus, estudantes da área também da saúde que pretendem empreender, enfim, e você pode mostrar um pouquinho tanto das dificuldades, como também, evidentemente, né, do quão é prestosa essa profissão da qual a gente reconhece e reverencia com certeza. Então, muito obrigado, valeu por estares aqui conosco. Eu agradeço imensamente e novamente, é um prazer para mim poder falar, a gente sentir essa... que pode contribuir de alguma maneira, né? É sempre fantástico, né? E agora só complementando uma fala tua que as pessoas têm medo de empreender. Tem uma frase que a minha mãe fala que eu acho espetacular. Só não tem medo quem é louco ou criança, né? Verdade. Medo todo mundo tem. Eu acho que cabe a gente, como qualquer setor que você quer ter sucesso, você tem que enfrentar o medo, né? Claro, você pode se embasar para enfrentar o medo, mas você vai ter que enfrentar. Você não tem como fazer diferente. E todo mundo tem medo, né? Isso é normal, né? É uma coisa que é do ser humano. Você acha que um cara vai para a guerra e não tem medo? Todo mundo tem medo, né? Você tem que enfrentar. Mas me ponho à disposição, a quem quiser, de alguma maneira, achar que eu possa contribuir. Às vezes, está começando a empreender, quer tirar alguma dúvida, ou, enfim, quer me buscar para, né, que de alguma maneira eu possa auxiliar. Estou aberto, né? A gente marca um café, marca alguma situação, ou mesmo no e-mail, no WhatsApp aí. O pessoal aqui do podcast tem meus contatos, fica livre aí se eles quiserem disponibilizar, bem tranquilo, tá? Voltado para essa área. Sempre é um prazer poder ajudar de qualquer maneira que eu puder, a gente está aberto aí. E agradeço ao podcast, aí, aos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo aí, aos patrocinadores, todo mundo que apoia essa ideia que eu acho fantástica aí. Muito obrigado. Valeu, beleza. E a você que esteve conosco também, agradecer de coração, agradecer sempre a sua fidelidade, a você que está chegando agora, que está começando a nos acompanhar, também agradecemos. Quer dizer, esse é no topo, variando entre os diversos segmentos, trazendo convidados com muita qualidade, com conteúdo, que possam lhe dar referências, que possam lhe dar realmente dicas e mostrando na prática, que é o mais importante. E é dessa forma que a gente vai construindo. Esteja sempre conosco, você vai estar no topo com certeza, e é dessa forma que nós vamos juntos fazendo uma sociedade ainda cada vez melhor e ainda mais empreendedora. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Valeu, até lá!